A gente ouvir essa noite, amém? Para continuar falando em nossos corações. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Que Deus é especialíssimo da trajetória, propósito, projeto. Ele é especialista. Deus de Israel, Deus que guiou o povo de Moisés, o povo dele. O Deus que transformou a vida de Jacó, que era enganador, trapaceiro, uma pessoa que lucrava com as coisas dos outros, passava a perna, como dizem no mundo, e Deus transformou, mudou. Deus é especialista em mudar qualquer história. Não há nada impossível para esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Domingo que vem nós temos a política, né? Vai ser o dia 6, né? 6 de outubro. Eu sempre falei nos ministérios do passeio que eu não gosto muito de misturar política com igreja, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, que cada um tem que ter o seu candidato, o candidato certo, aquele que você confia nele, que você depositou confiança nele, que você sabe que se entrar vai fazer algo para a cidade, né? Vai mudar a cidade. E nós sabemos que a política com igreja, você vê o que está acontecendo por aí, né? Alguns ministérios, né? Alguns líderes que, em vez de falar de Deus, se envolvem em política e acabam bagunçando com a situação, né? Vira aquela briga, né? Mas nós temos que falar de pessoas certas, pessoas que você confiou, que você até hoje está ajudando, estendendo as mãos para ajudar, porque confia naquela pessoa, né? Que vai entrar e vai fazer diferença. Então, que o seu voto venha ser essa pessoa que você almejou no coração, que você confiou até hoje, né? Cada um tem seu candidato aqui, né? Seria injusto eu falar para você votar no meu candidato, porque cada um sabe naquilo que vai votar, né? Eu tenho meu candidato, minha família tem um candidato. Só que uma coisa você tem que ter no coração: vote certo, com a consciência certa, naquela pessoa que vai entrar e vai mudar a história, né? Vai mudar a situação, né? O meu amigo Júnior estava falando do candidato dele, que é o Gobete. O Gobete ajudou muito a obra de Deus, nossa. Ajudou muito a obra de Deus. Desde o início da época do pastor, creio, ele nos ajudou, né? Ele envolvia coisas para a obra de Deus, sempre de volta para nós. Sempre de volta. Uma pessoa que faz o bem sem olhar para quem, né? Sempre sem Deus mãos. E nós sabemos que ele está apoiando o candidato Gobete, é um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, né? E como o senhor também tem o seu candidato, não tem? Tem o seu candidato. O Wagner tem o candidato dele. Tem uma pessoa que ajudou muito a igreja também, que é a Ângela Duarte, né? Que ajudou, sempre falo bem dela, né? Sempre falo bem dela, nunca vou falar para ela que, assim, ao contrário, que sempre ajudou a obra de Deus. E quando ela veio pedir a ajuda da igreja, eu falei: a nossa igreja é tão pequena, mano, tão pequena, né? Só que assim, eu não posso prometer nada para você, sendo que eu já tenho um compromisso com uma pessoa que lá atrás eu já prometi para ela. Então, assim, por estar na presença de Deus, eu não posso mentir para a senhora que vou ajudar. A senhora não vai ajudar. Então eu falei, eu sabri com ela, falei: é verdade. Mesmo ela ajudando aqui, né, que sempre ajudou, né? Eu falei: tem um candidato certo, eu já prometi alguns anos atrás que eu fiz uma aliança com essa pessoa. Então não tem como eu falar que as pessoas da igreja impulsionar eles para ajudar você, né? Deixei bem claro para ela. Uma pessoa que a gente admira muito, né? Ora pela vida dela, né? A mãe Jambres, que já foi vereador. Só que nós aqui na minha família tem o nosso candidato, né? Tem o nosso candidato. Então, assim, eu passo para vocês, né? No dia 6, vote na pessoa certa, a pessoa que você sabe que vai entrar e vai mudar a história, né? Porque nós precisamos mudar a história, não só de Caraguá, mas no Brasil, né? Você vê a bagunça que o Brasil está. Você vê a guerra que está na política, né? Então eu peço para você: vote na pessoa certa, a pessoa que você sabe que vai entrar e vai mudar a história, né? E você sempre vai confiar nela, sempre vai apresentar ela para Deus e confiar nela, que é o nosso papel. Então que domingo você venha abrir os olhos seu, não só espiritual, mas que você venha ver aquele candidato que você sabe que vai ter condições de mudar a história da nossa cidade, tá bom? Domingo dia 6. Romanos 8, versículo 28. Eu passei por uma igreja, irmão Júlio, que nós, né, os obreiros, tínhamos que falar do candidato em cima do púlpito. Ficava com o santinho, fala, né? Acabava o culto, a gente tinha que ficar segurando na porta, santinho. Eu achava que era triste, né? Porque assim, misturava dentro da igreja
colocava dentro do altar, que é o altar santo, sagrado, que as coisas são, o princípio de Deus é apresentado para Deus, né? Tinha que colocar o santinho do candidato. Então a gente aprendeu isso na igreja, né? E a gente tinha que respeitar. E ai daquele obreiro que não ajudasse aquele candidato da igreja. Ficava de banco, nem fazia a obra de Deus. Mas eu aprendi a obedecer o homem de Deus, né, que os pastores que passaram comigo. E eu fazia, muitas das vezes, não porque eu queria, mas para agradar o homem, né? Mas hoje, com o entendimento que eu tenho, a gente não pode forçar ninguém a votar naquele candidato que você está obrigando a votar. Você tem que votar naquela pessoa que você vai ter a certeza que vai mudar a história. Amém? Então vote certo, pense bem. Às vezes dá tempo de mudar ainda e você votar na pessoa certa. A Bíblia diz assim, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas, né, concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antes, né, conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará, né, também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é o que morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está assentado à direita, né, de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, né? Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futura, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche teus olhos daqui, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estamos aqui com a Tua palavra dessa noite, a qual o Senhor colocou no meu coração, a qual o Senhor preparou, meu Deus, para nós que estamos aqui sentados, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua presença, sentindo a Tua presença, meu Deus. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar em nosso coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer o refrigério, venha trazer a certeza. E que cada um de nós venha sair daqui, meu Pai, fortalecido com aquilo que o Senhor preparou nessa noite. Que essa palavra venha ser refrigério, essa palavra venha ser escudo, que essa palavra venha ser remédio, venha ser fortaleza, que essa palavra venha ser a nossa espada. Porque sabemos que a Tua palavra tem mais poder do que uma espada que corta dois gumes. A Sua palavra é poderosa para transformar, para libertar, para curar e para trazer vida em abundância. Então, meu Deus, que essa palavra, a qual está sendo ministrada nessa noite pela minha vida, venha trazer em nosso coração, meu Pai, a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. Que essa mensagem dessa noite venha abrir os olhos espirituais da nossa vida, Pai, e venhamos entender a qual é o nosso compromisso com o Senhor, qual é o nosso compromisso contigo, com o Senhor. Então, meu Deus, fortalece cada um dos Teus filhos, resplandeça a Tua luz sobre vidas, sobre famílias, e que venhamos nessa noite para entender que só o Senhor é Deus.
Vemos se encontrar, meu Pai, no Teu caminho, para que o Senhor venha nos dar as mãos, venha nos guiar, dirigir, e que essa certeza no coração, meu Deus, de estar na Tua presença, de ser a luz da vida, de ser o sal da terra, venha estar guardado no nosso coração, Pai, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia ela diz aqui em Romanos capítulo 8, uma fase, um processo a qual o apóstolo Paulo estava passando. Essa mensagem aqui em Romanos 8, ela nos orienta que o apóstolo Paulo ele passou por várias situações na presença de Cristo. Várias situações. O apóstolo Paulo, quando ele aceitou a Jesus, quando ele deu um giro de 360 graus e se converteu para Cristo, ele passou de ser Saulo, aquele homem mau, aquele homem que perseguia as igrejas cristãs, aquela pessoa que fazia o mal para os cristãos, Saulo, quando ele aceitou a Cristo, caminhar com Jesus, ele foi passando por várias fases caminhando com Deus, caminhando com Cristo. E essa fase aqui em Romanos 8 é o momento onde o apóstolo Paulo ele passou a entender qual era o propósito dele aqui na terra, qual que era a aliança que ele tinha feito com Cristo aqui na terra, a conexão que ele fez com Cristo aqui na terra, porque a Bíblia diz que foi ligado na terra será ligado nos céus. O apóstolo Paulo ele foi tratado, cuidado por Jesus, foi discipulado por Cristo, por Messias, pelo Jesus de Nazaré, aquele que escolheu os 12, aquele que discipulou os 70, aquele que colocou os homens na frente dele, homens pecadores, cada um com sua característica, cada um com a sua modo de viver, a sua forma de viver, de falar. Uns era mais audacioso, uns era mais medroso, uns era meio cismado, uns era mais preocupado, uns não acreditavam. Jesus ele começou a discipular alguns discípulos, alguns homens, e ele viu as características daqueles homens, daquelas pessoas, ele viu a forma daquelas pessoas conviver aqui na terra, e ele teve que moldar o coração daqueles homens, dos discípulos de Paulo, de João, de Tiago, dos discípulos. Ele começou a discipular, ele começou a cuidar, ele começou a mentorear, ser mentor daqueles homens, dos discípulos, e ele começou a ver o coração daquelas pessoas, aqueles homens, Ele começou a adaptar aquelas pessoas, aqueles homens, para andar com ele. Jesus ele começou a mentorear os discípulos da atenção, não somente com palavras do reino dos céus, mas no agir, no falar, no mover, na forma de se apresentar com os discípulos, aqueles homens. Até a forma que Jesus sentava chamava a atenção dos discípulos. Até a forma que Jesus orava chamava a atenção dos discípulos. Até o momento que Jesus ia sós para o monte chamava a atenção dos discípulos. Jesus começou a mostrar, discipular para aqueles homens como que eles tinham que viver aqui na terra, porque Jesus já sabia que o momento ia chegar, a hora ia chegar, e ele ia partir daqui da terra e deixar os discípulos mentoreados por ele, cuidado por eles, por Jesus, perdão, não por ele, Jesus, foi por ele, por Cristo. Ele sabia que a hora dele ia vir, e ele tinha que cuidar daquelas pessoas, não somente fisicamente, mas tinha que colocar na mente daqueles homens, que eram teimosos, que eram medrosos, que tinham às vezes cisma, preocupação, de estar na sua casa, de cuidar da sua família, os afazeres que nós temos aqui na terra. Jesus ele começou a discipular aqueles homens, para eles entenderem que quando eles não estivessem mais junto com ele, fisicamente, para eles se cuidarem espiritualmente e entender que mesmo Jesus estando presente com eles, o Espírito Santo de Deus ia habitar no coração de cada um daqueles homens, para cuidar, para zelar e para poder guiar eles no destino que Jesus deixou aqui, que era levar a salvação, o reino dos céus, para muitas aldeias, cidades ao redor de Israel, e para eles ser discipulados por Cristo. Teve processo, não foi da noite para o dia, do dia para a noite. Mesmo pouco tempo que Jesus ficou exercendo a sua função aqui na terra, foi poucos anos, 3, 4 anos, discipulando. Mas esses anos que Jesus ficou aqui na terra discipulando, para eles foi feito um efeito tão grande, irmão, no coração daqueles homens, que eles foram moldados por Cristo,
capacitado por Cristo, e chegou um momento, uma fase, que eles entenderam que mesmo o Messias partindo aqui da terra, não estando mais fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus ia cuidar deles, guiar e capacitar eles para poder ficar aqui forte, firme aqui na terra, como eu e você estamos sendo preparados por Deus para poder permanecer firme, inabalável. Firme, inabalável, por qualquer situação que vir e deparar com você, com a sua casa e com a sua família. O apóstolo Paulo, ele passou por uma fase da sua vida que ele estava bem certo daquilo que ele tinha alcançado de Jesus. Ele tinha alcançado algo de Cristo que nada nesse mundo poderia pagar. Ele alcançou um propósito com Cristo, um patamar com Jesus, o Espírito Santo aqui na terra, que nada ia atrapalhar o propósito de Deus na vida de Paulo. Ele alcançou algo aqui na terra que nada ia atrapalhar o propósito dele aqui na terra com Jesus. A Bíblia diz que ele falou aqui no versículo 28. No versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Que são chamados segundo o seu propósito. Quem muitas das vezes, escute isso, vou falar para você, que às vezes nem esperava algo de Deus e aconteceu na tua vida. Com quem já aconteceu isso? Ou às vezes, na minha, na sua mente, achava que ia dar o quê? E deu o quê? Certo. Você acha que isso daí é sorte? Você acha que isso daí é algo que as pessoas, foi sorte se você conseguiu isso, que alcançou isso. Às vezes você achava que não ia conseguir, e você o quê? Conseguiu. Olha o que a Bíblia diz, olha o apóstolo Paulo, ele fala aqui, no versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Que são chamados segundo o seu propósito. Você acha que aquela direção, irmão Wagner, que segurou, que você fez força para virar para a direita, e Deus não deixou, foi sorte? Sabemos que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você acha que esse Covid que veio aqui há 3 anos atrás, 3, 4, foi 2019, 2020, não foi? Que eu e você que estamos aqui, porque foi sorte? Quem acha que foi sorte, levanta a mão. Porque há propósito nessa vida. Há propósito. Glória a Deus. Tem pessoas aqui, por exemplo, eu não podia nem ter pego o Covid, eu peguei umas. Eu não fiz exame, mas pelos sintomas que eu estava, acho que peguei umas 2 ou 3 vezes. Eu tenho problema de circulação, varizes na perna. Eu tenho alergia, então, se eu tomar uma S, tomar um Dorflex, qualquer remédio, só pode ser derivado da paracetamol. Se eu tomar qualquer remédio, se eu tomar um remédio aqui agora, daqui a 10 minutinhos, meu rosto vai inchar. Então eu não tomei nenhuma vacina do Covid. Porque eu sabia que se eu tomasse, não aguentava. Quantos amigos meus tomaram e morreram do coração? Afetou uma doença. Minha esposa mesmo tomou as 3 vacinas que ela trabalhou em enfermagem, afetou a vista dela. A doença que estava parada, ela apareceu, uma doença que nem imaginava. Então, quantas pessoas que tomaram a vacina e depois apareceu um monte de doença? E você acha que você está aqui hoje porque é sorte? Olha o que a Bíblia diz, ó. E todas as coisas cooperam para aqueles que amam quem? A Deus. Há uma ligação aí, irmão Priscila. Há uma conexão da sua vida com Deus. Há um propósito aí na tua vida. E Paulo, ele falou, porque as dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. No versículo
31 diz assim: que diremos, pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza no coração. Poderia acontecer o que fosse na vida dele, no caminho dele, na casa dele, na família dele. Uma coisa ele tinha certeza, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se existe um Deus que trouxe o Messias aqui para me discipular, Ele me discipulou, Ele me orientou as coisas certas que eu tenho que fazer. Ele colocou na minha mente, abriu meu coração, minha mente, e colocou as coisas que eu tenho que viver aqui na terra. Me ensinou. Ele projetou em mim algo diferente. Ele projetou em mim para ser uma pessoa para abençoar vidas, para levar o reino dos céus. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? É a mesma situação que o irmão passou aí. Nós estávamos falando sobre religião semana passada, sobre pessoas que é amigo meu, está registrado ali do culto do domingo retrasado, né? Não foi isso? Domingo retrasado, 2 domingos atrás. Eu tenho vários amigos que são de outras religiões. Eu entro na casa deles, como na mesa com eles, porque nós estamos numa época, irmão Júnior, que as pessoas estão pregando religião, religiosidade, e você vê muitos cristãos machucando e caluniando o próprio irmão de igreja. Você não vê pessoas de outra religião, igreja católica, candomblé, umbanda, maltratando os irmãos deles, criticando eles. Se você colocar nas redes sociais, você não vê o povo católico apontando, julgando eles, mas você vai ver os nossos irmãos que são cristãos, né, que são um vaso, que era para ser um vaso de honra, maltratando, se levantando contra o irmão, caluniando. E o apóstolo Paulo, ele ficou preparado para essas coisas, porque ele sabia que dentro da casa de Cristo, de Deus, ele ia encontrar pessoas despreparadas para se levantar contra ele, para tirar aquilo que Cristo colocou, a marca da promessa, colocou no coração dele. Então ele foi discipulado por Cristo, orientado por Cristo, que qualquer situação que ele passasse aqui na terra não ia impedir ele de adorar Deus. Aleluia! De exaltar e glorificar Deus. Que ninguém nessa terra seria maior que o poder de Deus. Que nada nesse mundo iria separar ele do amor de Deus. Então você vê a fase que o apóstolo Paulo passou, que ele mesmo disse, no versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quando você toma... Eu nunca tomei, porque eu quase não posso tomar injeção. Mas quando você está bem ruim mesmo da gripe, talvez aquela gripe está arrebentando, você toma uma injeção. Injeção que é boa para dar uma levantada na pessoa, cara. Você conhece? A Carol não tomou esses dias aí? Eu parei, tá? Deus me livre. É soro, né? Soro? Se a pessoa tiver que arrebentar? Oi? Complexo pelo soro levanta. É. Só que o apóstolo Paulo, ele tomou não uma injeção, mas ele tomou uma orientação de Cristo. Isso selou o coração de Paulo, apóstolo Paulo. Ele brilhou a mente e deu um ânimo em Paulo. E Paulo, ele chegou a falar: que diremos sobre essas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Jesus, ele falou para Paulo: ide e pregai as boas novas, porque eu serei contigo. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele ganhou muitas almas para Jesus, muitas almas para Jesus. Então essa passagem que o apóstolo Paulo ele passou aqui, ó, que a Bíblia nos ensina, nos orienta, no versículo 31, 32 em diante, diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas essas coisas? Todas as coisas, perdão, não todas as coisas, todas as coisas. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, Obrigada, viu? antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você
vírgula e a continuação nos ensina que Deus ele quer entregar para mim e para você. Mas com quem? Com quem? Com Cristo. Todas as coisas. Aleluia. A Bíblia podia falar assim, irmão Wagner, não. Aquele que nem mesmo seu filho, próprio filho poupou, né? Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas? Poderia falar isso. Porque é Deus que está falando. Mas Deus ele colocou assim, ó. Como não nos dará também com Ele? Com Ele, quem que é Ele? É Cristo. Todas as coisas. O apóstolo Paulo sabia que mesmo Jesus não estando com ele fisicamente, mas era o nome de Cristo que era para ser exaltado, apresentado. Era a pessoa de Jesus que era para ser colocado diante das pessoas, para ser imagem e semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo sabia que ele tinha que ser o sal da terra, imagem e semelhança de Cristo. E ele diz aqui, ó, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Deus justifica. Aleluia. Glórias a Deus. Quem é escolhido de Deus aqui? O presbítero Júlio acabou de profetizar sobre a vida do Leandro, que ali é uma marca. Ele é escolhido de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala aqui, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem pessoas que vão ser. Entenda isso. Quanto mais próximo de Deus você quiser chegar, se aproximar perto dele. Qual a maior intimidade? Quanto maior intimidade você quiser alcançar com ele? Ser uma pessoa íntima de Deus, amigo de Deus. Uma pessoa que, como o irmão falou, você ora e o milagre acontece. Você profetiza e o milagre acontece. Ser usado por Deus. Ser canal de bênção de Deus aqui na terra. Quanto mais próximo de Deus você chegar, mais acusação você vai receber. Isso daí está na palavra de Deus. Então por isso que muitas vezes quando você é caluniado, quando você é criticado, quando você. Às vezes tem pessoas que querem justificar, fazer justiça com você. Tem pessoas que querem inventar coisas de você, para as pessoas entenderem, olhar para você, fazer com que a mentira seja verdade da sua pessoa, da sua vida. Quanto mais próximo de Deus você chegar, mais acusação vai ter contra a tua pessoa. Entenda isso. Você vê aqui, ó, um dos homens que mais tem intimidade com Deus, um dos homens daqui do Brasil, que mais vidas ganharam para Cristo. Que mais vidas ganharam para Cristo. Você pode pegar vários líderes aí, mas como ele, a gente não tem. Quando ele começou a obra de Deus, as pessoas se levantaram com ele. E se você vê o ministério dele aí, ó, quantos jovens ele ganha para Deus, para Cristo? Quantas almas ele ganha para Jesus? Você passa às vezes ali de tarde, a igreja está aberta. Você passa de manhã, a igreja está aberta. Você passa à noite, a igreja está aberta. Ela não fecha um dia, que é a igreja universal. E quantas pessoas se levantaram para esse homem de Deus? Tentaram achar defeito, não existe. Ou talvez tentaram justificar algo na vida dele que não existia. Mas esqueceram de ver o lado bom que ele fez para o Brasil, fez para o mundo, porque não é só para o Brasil. Esqueceram de enxergar as coisas boas que ele faz, que o ministério faz, e só olharam para as coisas, os defeitos que às vezes a pessoa enxerga. O apóstolo Paulo ele sabia que mesmo ele se aproximando de Deus, ele chegando mais perto de Deus, fazendo aquilo que Cristo ensinou ele a fazer, que era pregar as boas novas, que era pregar a salvação. Ele sabia que as pessoas iam se levantar contra ele, porque ele mesmo se levantava para os irmãos, quando ele era salvo. Então Deus preparou a mente dele, irmão Wagner, capacitou ele, para que num momento como aquele que ele estava passando, da prisão, que ele foi preso, por nada, foi preso sem merecer, que estava pregando o Evangelho, Deus ele capacitou o coração dele, a mente dele, para passar por tudo aquilo que ele passou. E mesmo na prisão, ele passou a entender que nada ia separar ele do amor de Deus. Aleluia. No versículo 35, diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues
a morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Então você vê, a mente de Paulo já estava alicerçada na palavra. Ele mesmo mencionou aqui, ó, o que separará do amor de Deus? Será a fome que vai me separar do amor de Cristo? Será a nudez? Será a tribulação, angústia? Porque nós somos falhos, né? Nós somos seres humanos. Muitas das vezes vai vir aquela angústia, aquela tristeza no coração, aquele vazio às vezes. E se você não parar, não pensar que Jesus está do teu lado, e com Ele todas as coisas que você projetar, você vai alcançar na tua casa, na tua família, muitas vezes tua mente vai ficar preocupada e vai esquecer que Ele está do teu lado, que Jesus Cristo está do teu lado. E é com Ele que você vai vencer todas as coisas. É com Ele que você vai alcançar as bênçãos, milagres. É com Ele que você vai glorificar o nome do Pai. Mas é preciso você entender que Ele está contigo. E é com Ele que todas as coisas que você projetou hoje, na tua mente, no mês de outubro, é com Ele, é com Cristo, que você vai glorificar e exaltar esse Deus. Amém. E o apóstolo Paulo, ele estava bem certo que nada, nem a tristeza, nem a angústia, nem aqueles dias mal que nós passamos, né? Como o irmão disse, o irmão Júnior disse, e teve 2 começos de infarto. É isso mesmo? Uma semana só? Mesmo dia. E a mão de Deus tocou em você e livrou você. Aleluia. Então você vê, nem nesse dia mal que vem na nossa vida, Ele vai estar longe de você. Ele vai estar do teu lado, cuidando de você, zelando por você, colocando as mãos sobre o teu coração, sobre a tua mente e te fortalecendo, te caminhando. Porque a Bíblia diz em Efésios, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Que a nossa briga, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestade e dominador desse mundo tenebroso, né? Para que no dia mau você venha estar revestido com as armaduras de Deus, escudo da fé, capacete da justiça, sandália do evangelho, para você estar revestido, porque no dia mau, se vier na tua casa, no teu coração, na tua família, você está revestido com as armaduras de Deus e combater a sua guerra, com aquele mal que vai vir contra você. As suas armas vai ser isso: o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça e o calçado, né, a sandália do evangelho. Se você estiver revestido com as armaduras de Deus, pode vir um dia mal na tua vida, mas você vai combater, você vai vencer. Porque o próprio Cristo está do teu lado. Glórias a Deus. Para guerrear com você, para lutar com você, para levantar você, colocar de pé e falar: meu filho, eu estou aqui do teu lado, minha filha, eu estou com você, eu sou contigo, você não está sozinha, pode contar comigo, eu sou teu escudo, sou tua fortaleza. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos passar adiante e vamos viver o propósito que eu dei para você na tua vida, na tua casa, na tua família, porque eu estou contigo, eu sou contigo, eu sou na tua vida. E Paulo, ele teve bem certo que nada ia separar ele do amor de Deus. Agora eu falo uma coisa para você: quantas pessoas estão saindo do caminho de Deus, separando o amor de Deus e deixando entrar no coração coisas que o mundo oferece, que às vezes aquele prazer é maior. Quantas pessoas saem do caminho de Deus por deixar o prazer mundano, né? As coisas do mundo fazer mais autoridade na sua vida, fazer mais facilitar os desejos do seu coração, né? Fazer mais propósito no seu coração das coisas do mundo, alicerçado no coração, e esquecer do propósito que Deus tem. Quantas pessoas saem do caminho de Deus? Fácil. Por não buscar as coisas do alto. E o apóstolo Paulo, ele disse que eu estou bem certo, que nada nos separará do amor de Cristo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues todos os dias à morte, fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo, olha o que ele diz aqui: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Quem lembra da passagem de Jonas? Foi lançado no mar, né? Que Deus mandou ele para Nínive, para Tarso, e tomou a passagem do caminho errado. Ele saiu do caminho que Deus tinha trajetado para ele, tinha colocado no coração dele, naquele propósito que Deus tinha para ele levar um arrependimento lá naquela ilha. E Jonas, ele fez do querer dele, da vontade dele, e foi lançado daquele navio, né? Pela desobediência diante de Deus. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele, lá na profundidade. Lá na profundidade. Lá naquele marzão onde nem submarino hoje chegava quase, porque era muito fundo quando ele foi lançado. E um peixe grande pegou ele. Mas ali foi sorte ou foi as mãos de Deus? Foi as mãos de Deus. E você vê que nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus. Porque ali havia um propósito naquele homem. Ali havia um chamado daquele homem. Então você vê, pela desobediência, ele foi lançado lá na profundeza do mar, lá naquele escuro do mar, no meio daqueles peixes lá. Você vê que um grande peixe, Deus deu ordem, certeza, para aquele peixe engolir Jonas, e lá naquele ventre do peixe, ele começou, através dos seus lábios, ter um diálogo com Deus. Você vê que a oração de Jonas dentro do ventre do peixe foi uma oração de misericórdia, de arrependimento. Ele passou a entender que mesmo lá naquela profundidade, Deus ainda está no bem. Não tinha como esconder da presença de Deus. Não tem como você querer esconder da presença de Deus. Não existe, não tem como. A Bíblia diz em 2 Crônicas que os olhos de Deus passam por toda a terra. Então Jonas, ele passou a entender que o mesmo ele descer naquela profundidade do mar, naquela profundeza do mar, Deus era com ele. Aleluia. Deus era na vida dele. Quando ele foi lançado naquela ilha, naquela praia, ele passou a obedecer a Deus. Ele passou a entender que o propósito de Deus era para aqueles que amam a Deus, que amam a Deus. Deus. E ele começou a profetizar naquela ilha, levar o arrependimento. E a Bíblia diz que todo o povo daquela ilha se arrependeu, se prostrou diante de Deus. E Jonas, ele passou a obedecer a Deus como ele nunca tinha obedecido, porque ele entendeu que nem a profundidade do mar poderia separar ele do amor de Deus. Aleluia. Então Deus, ele tem um propósito na tua vida, que nada nessa terra separará você do amor de Deus. Nada. Há um propósito de Deus sobre a tua vida, que nada nessa terra vai separar você do amor de Deus. Só se você quiser. Porque Paulo estava bem certo. No versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quero que você entenda uma coisa. Quem quer conquistar? Vencer. Quem quer vencer, igreja? Não somente financeiramente falando, eu falo assim, vencer aqui na vida. Você não veio aqui à toa, você não foi lançado nessa terra para sofrer, para viver uma vida miserável, espiritualmente falando, uma vida de derrota, uma vida de fracasso, como muitas igrejas pregam. E você encontra às vezes a pessoa está do mesmo jeito, não mudou nada, a mesma situação. Às vezes está passando por luta, aquela luta parece que vai acabar o mundo. Ela esquece de colocar ele, Jesus, do lado e falar assim, nada nesse mundo vai separar do amor de Deus. Ela esquece de colocar Jesus do lado e fala, não, irmão, estou passando luta agora, mas eu vou vencer, porque Jesus é comigo. Eu estou passando luta agora, guerra agora, mas com Jesus que está do meu lado, eu vou vencer, porque Ele é comigo, Ele é na minha vida. Então nós temos que entender essa noite, que com Jesus conosco, do nosso lado, nós vamos vencer e vamos glorificar Deus em todos os momentos. Glória a Deus. E nada vai separar você mais do amor de Deus, nada. Sabe aquelas lutas que você passa lá fora? Isso daí não é nada, porque o amor de Deus é grande sobre a tua vida. Sabe as dificuldades que às vezes você sofre na mente, no pensamento às vezes, que você acha que não vai dar certo, não vai conseguir? Nada vai separar você do amor de Deus, nada. Glória a Deus. Nada.
Mas você tem que ficar por quem? Por Jesus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Crê nisso. Em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Porque Jesus, ele é rico em misericórdia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja nessa noite. E que venhamos entender nessa noite, através da tua poderosa palavra, que em todas essas coisas, Pai, somos mais do que vencedores. Que venhamos colocar sempre, Senhor Jesus, conosco. Que Jesus venha ser o alicerce da nossa vida. Que Jesus venha ser o nosso baluarte, a nossa fortaleza. Que Jesus Cristo venha ser nossa rocha presente. Senhor, que o Senhor venha fortalecer a tua igreja. Que cada um dos teus filhos que aqui está essa noite, Pai, venha colocar no coração essa certeza, Pai, que o Senhor é com eles. Que nada vai separar, Pai, os teus filhos da tua presença. Que eles venham crer, acreditar, confiar, Senhor, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Que eles venham confiar, Pai, acreditar que o Senhor é um Deus que faz milagre, faz sinais, prodígios, maravilhas, e opera em qualquer momento, qualquer hora, em qualquer instante, Pai, o milagre acontecer. Pai, então, que essa fase que estamos passando, que essa fase, meu Deus, venha entender, eu e teus filhos, que venhamos alicerçar na tua poderosa palavra, e venhamos enraizar, meu Pai, na tua presença, na tua palavra, para poder sair forte nesse dia de hoje, e vencer no amanhã, Pai, e colocar no coração que nós somos mais do que vencedores. Pai, que a tua unção venha ser derramada essa noite. Que a tua unção, meu Deus, essa noite venha descer sobre a tua igreja. Venha descer sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, a qual tem um propósito, um chamado, Pai, que vem de ti. Meu Deus, derrama da tua poderosa presença essa noite. Que venha invadir o coração, a mente da tua igreja, dos teus filhos. E venha fortalecer de uma maneira sobrenatural, Pai. É que nós te pedimos e contemplamos com a tua glória, com a tua presença. E que o Senhor venha tirar, meu Pai, todo obstáculo. O Senhor venha tirar todo impedimento. E que essa noite, meu Deus, nós estamos terminando. Vamos despedir aqui da tua casa, mas não da tua presença. O Senhor venha trazer o refrigério espiritual, Senhor. Paulo, ele estava bem certo, Paulo, que ele teve um momento, um encontro com o Senhor genuíno, poderoso. E ele estava bem certo que nada nesse mundo ia separar ele da tua presença. Meu Deus, não deixa a tristeza, a angústia, o perigo de espada, a fome, nada, Senhor, separar o Senhor dos teus filhos. Que venhamos alicerçar, meu Deus, na tua presença, no teu poder. Sem a tua presença não somos nada. Então, desça com o teu Espírito Santo, Pai, sobre os teus filhos. Enche os teus filhos essa noite, Pai, de uma maneira sobrenatural. Que eles venham encher, meu Pai, com o teu Espírito. Que venha transbordar com a tua presença, Pai. Que eles venham sair daqui, meu Pai, fortalecido com o teu poder. Que os teus filhos venham sair daqui, meu Pai, cheio da tua presença. Então, meu Deus, eu te peço, enche teus filhos de uma maneira sobrenatural, de uma maneira onde eles venham contemplar e glorificar o teu